Fala galera ligada no canal do Lucas Holanda, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, o primeiro pós-jogo aqui desse canal, né? Vamos falar um pouco dessa derrota do Sport por 3-1 para o Vasco em São Januário, hoje, né, no sábado. A gente está gravando aqui no fim do sábado, já na madrugada do domingo. Então, peço para você que chegou até aqui se inscrever, deixar seu like, compartilhar, porque aqui a gente vai ter muito conteúdo diário sobre o Sport, né? Sport que segue sem vencer na Série A, são 3 jogos, agora com 1 ponto em 9 disputados, né? E 2 derrotas consecutivas, a do Palmeiras na semana passada e agora para o Vasco, né? Então, é um início difícil, que já era de se esperar, né? Pela tabela inicial do Sport, uma tabela muito dura, com 2 jogos fora de casa, em 2 estádios onde o Sport, historicamente, tem muita dificuldade, né? Que são o Morumbi e também São Januário. Se a gente for olhar o retrospecto do Sport atuando nesses estádios, é bem ruim. Então, era de se esperar um início difícil para o Sport. Mas, apesar disso, da baixa pontuação, né, de 1 ponto em 9 jogos, o Sport teve bons recortes e é justamente disso que a gente vai tratar nesse vídeo. Mas antes, acho que a gente precisa falar novamente, né, da arbitragem, que, mais uma vez, foi protagonista, né, em um jogo do Sport. É um tema que é muito chato de falar. Eu, particularmente, não gosto de falar de arbitragem, porque acho que muitas vezes se perde muito tempo falando de arbitragem e pouco se fala do jogo, né? Mas é inevitável a gente falar de arbitragem quando, pelo terceiro jogo consecutivo, o Sport tem um erro contra, né? Se a gente for olhar na primeira rodada contra o São Paulo, tem um pênalti marcado para o São Paulo com 3 minutos de jogo, pênalti para lá de questionável. Embora eu até minimamente entenda a marcação. Se a gente for para o jogo do Palmeiras, na rodada passada, o Sport perde para o Palmeiras com um pênalti mal marcado a favor do Palmeiras aos 43 minutos do segundo tempo. E hoje, o segundo gol do Vasco, né, marcado por Verratti novamente, um gol que, na minha visão, foi falta de Verratti no zagueiro Lucas Cunha, do Sport, e o árbitro Hilton Pereira Sampaio reviu o lance no VAR, né? Diferentemente do Bruno Arleu de Araújo na rodada passada, mas mesmo assim não voltou atrás na decisão de campo e manteve o gol irregular a favor do Vasco, né? Na transmissão do Sport TV, o ex-árbitro Paulo César de Oliveira afirmou que foi falta do Verratti no Lucas Cunha e o jogo e o lance deveria ter sido anulado pela arbitragem, o que não foi feito pelo Hilton Pereira Sampaio, né? Então, são 3 rodadas do Sport sendo prejudicado pela arbitragem. É claro que isso é uma análise e o que acontece em campo também é outra, mas são temas que se entrelaçam, né? Naturalmente, a gente precisa separar as coisas para quando for analisada, mas elas estão entrelaçadas e não dá para dissociar o resultado desse gol validado, assim como também não dá para dissociar o resultado do gol do Palmeiras na rodada passada, né? O do São Paulo acabou que, como o Caleri perdeu o pênalti, ficou um pouco abafado, mas também, na minha visão, o pênalti, embora minimamente compreensível, dado aquele pênalti, famoso pênalti à brasileira, né, com qualquer toque dentro da área, o árbitro marca, mas não muito se falou depois, né, que não foi um pênalti bem marcado para o São Paulo. Então já são 3 rodadas aí do Sport com erros contra, né? E vamos ver até onde vai isso, né? Imagino que o clube vá se manifestar novamente, assim como o fez na derrota para o Palmeiras, mas não dá para ter um erro de arbitragem todo jogo contra, porque assim fica difícil subir uma montanha que por si só já é muito difícil, né? Então, é isso. Vamos falar um pouquinho do jogo agora, né? Bom, o Sport competiu mais uma vez, né? O Sport vem tendo uma veia competidora em campo. Isso aí acho que não dá para a gente minimizar. Eu, particularmente, tinha muita dúvida de como o Sport iria se comportar nessa Série A, dadas as oscilações do início da temporada, de muitas mudanças de escalações, enfim, de várias coisas. Mas o que a gente pode cravar é que o Sport foi um time competitivo nas 3 primeiras rodadas.
Primeiro tempo de hoje, do Sport, até tomar o gol de Verratti, o Sport era melhor que o Vasco. O Sport tinha o controle da bola. O Sport estava encurralando o Vasco, mas teve aquele velho problema que está se tornando uma tônica. O Sport está sendo um time arame liso. É um time que tem muita posse na área defensiva do adversário, mas não consegue transformar isso em perigo real de gol, né? Porque teve aquela troca de passes, mas aí sempre é um cruzamento errado, sempre é uma decisão errada. Então o Sport é um time que tem o volume, mas não consegue traduzir isso em chances reais de gol, né? E já havia sido assim contra o Palmeiras, até contra o São Paulo na primeira rodada em um determinado momento, mas isso aí tá ficando assiduamente mais repetido, né? E é um problema, porque a Série A, como diz o velho ditado, a Série A não perdoa erros. A Série A não perdoa. A margem de erro de um time como o Sport na Série A é mínima. Ela precisa ser mínima. E foi justamente isso que aconteceu hoje. O Sport tinha o domínio do jogo, acabou que numa saída de bola ali errada, perdeu a bola, o Vasco conseguiu ligar um contra-ataque, o Rivera faz a falta, que origina o gol do Vasco, e ali, né, após um erro defensivo, um bate-rebate, o Coutinho completa o cruzamento do Garré e encontra Verratti, como previsto por todo mundo, né, que acompanha o mínimo de Vasco, sabia que o Verratti era a principal arma do Vasco e estava ali para completar o cruzamento do Coutinho, né? Sport, mais um erro defensivo de bola aérea, né? O Sport não soube marcar essa bola aérea do Vasco e acabou sendo penalizado. Após o gol, o Sport consegue, tenta ainda buscar o empate, mas vem o segundo lance, né? Polêmico, feito a gente trouxe no início do vídeo, que é justamente o segundo gol do Vasco, marcado por Verratti, um gol que, na minha visão, foi mal marcado, não deveria ter sido marcado, por tudo que eu já falei, porque para mim é clara uma falta do Verratti no Lucas Cunha. Acho que a gente pode debater a postura do Lucas Cunha no lance. Ele foi mal no lance, isso aí eu estou 100%, mas foi falta. A partir do momento que é falta, o jogo deveria ter sido paralisado e o Wilton Pereira Sampaio teve a chance de olhar no VAR e mesmo assim manteve a decisão de campo. Com 2-0 contra, né, o Sport vai para o intervalo perdendo 2-0, mas volta bem melhor. E aí justamente aquilo que eu falei, né? Consegue voltar de forma mais incisiva, mas com o mesmo problema de não ter ninguém que consiga dar uma finalização mais perigosa, aquele atacante que consiga definir, né? O Sport tem atacantes de lado com pouquíssimo poder de finalização. O Pablo, que é o centroavante titular, foi substituído, então entrou o Arthur Souza, que também tem pouco poder de finalização. Então o Sport, mesmo com o volume ofensivo, não tem simplesmente quem faça gol, né? Então, assim, o Sport volta melhor no segundo tempo, consegue criar chances, mas peca na definição. Porém, numa bola parada, né, o Sérgio Oliveira bate o escanteio e o Hugo Moura do Vasco cabeceia para o próprio gol, tenta afastar, mas acaba cabeceando contra o próprio gol, e o Sport de fato volta muito para o jogo aí, porque 2-1 o placar para o Vasco, o Sport estava muito inteiro na partida para buscar o empate, apesar dos problemas crônicos no ataque, né? E o Sport segue martelando, mas aí, para mim, entra um ponto que é chave nessa noite de hoje, para o Sport não conseguir esse empate, né? O Sport mexe, mas as alterações pioram o time. E aí, acho que tem 2 pontos aí para a gente analisar. Até onde pioram por culpa do Pepa, ou até onde pioram porque o banco é limitado mesmo, né? O Pepa tira o Lucas Lima por cansaço, né? Conforme trouxe o colega Diogo Marques na transmissão do Sport TV, ele disse que perguntou a Lucas Lima, e Lucas Lima disse que estava cansado. E entra o Leni Lobato e o Fabrício Domingues entra na vaga do Duqueiroz. Duqueiroz que
fazia um jogo de muita entrega, mas assim, com a bola no pé é um problema complicado que o Sport está tendo que lidar, porque ele não tem essa característica ofensiva e ele tem boas escapadas, mas não consegue chegar com perigo de fato à área como um segundo volante de maior qualidade ou de maior característica conseguiria, né? Então, a ideia de ter o Fabrício poderia ser boa, né? O Fabrício tem essa característica mais ofensiva, mas o Fabrício, assim, tá muito mal. Ele realmente não consegue ter voltar ao que entregou ano passado, né? É um jogador que tá muito mal taticamente, tecnicamente também, e na minha opinião, essas mudanças, tanto a entrada dele quanto a entrada do Leno Lobato e posteriormente a entrada do Romarinho, pioraram muito o Sport. E aí foi se expondo, né? O Romarinho entra na vaga do Lucas Cunha, que na minha opinião foi o pior jogador em campo. Errou bastante e mostrou mais uma vez que não tem um nível, pelo menos pelo que mostrou até agora, para jogar no Sport e na Série A, né? Assim, e aí a gente vai debater com maior profundidade depois, mas é uma carência muito grande do elenco do Sport, né? A diretoria não atacou essa lacuna defensiva e a conta tá ficando cara, porque você tem o Chico e o João Silva como principais zagueiros, mas o Chico teve que ser deslocado para a lateral esquerda, e aí o João Silva formou dupla de zaga com o Lucas Cunha, e o resultado foi uma atuação desastrosa do Lucas Cunha. O Lucas Cunha, assim, impressionante como foi mal, impressionante como não agregou em nada, então, assim, é complicado, é complicado. Então, as alterações que Pepa fez não surtiram efeito. E aí eu estou me perguntando até agora, não cheguei a ouvir a coletiva do Pepa ainda, vou fazer isso em breve, para tentar entender o porquê o Atêncio não entrou, sabe? O Atêncio estava voltando de lesão hoje, mas viajou, então entendia-se que ele tinha condição de jogar pelo menos 20 minutos, né? 20 minutos, mas não foi o que aconteceu. Pepa, como diz o velho ditado, morreu com uma substituição para fazer e acabou que o Sport poderia ter tentado alguma coisa ali com o Gustavo Maia na reta final, mas assim, não teve nada. Não teve nenhuma substituição, mesmo perdendo o jogo. E aí, depois que o Sport se lança ao ataque, né, com o Romarinho na vaga do Lucas Cunha e Barleta indo para a lateral, o Sport fica mais exposto, consequentemente mais desorganizado, mantendo sua postura de arame liso, e aí no contra-ataque o Vasco mata o jogo com o Ryan e dá números finais ao placar. O Sport tenta na reta final ali esboçar uma reação, mas muito mínima. A postura de arame liso do Sport eu acho que é o principal incômodo de todo mundo que está acompanhando, porque é um time que consegue chegar perto da área, mas não consegue definir, sabe? Então, assim, até onde vai uma postura de arame liso numa Série A de Brasileirão, né? Isso aí não é permitido. E se a gente for olhar para as características do elenco do Sport, o Sport tem 5 atacantes de lado: Romarinho, Gustavo Maia, Leno Lobato, Barleta e Carlos Alberto. Este último ficou fora do jogo de hoje por conta de uma virose, que não tem nenhum poder de definição. Absolutamente nenhum. Barleta é o melhor deles, mas ainda assim peca muito na definição. Eles têm outras características, mas assim, a intimidade com o gol eles não têm. Isso aí é fato. Isso aí é uma lacuna que a direção do esporte deixou. Se vai ser resolvida ou não no meio do ano, acho que vai, mas até lá tem jogos muito importantes que esses atletas e outros, naturalmente, também precisam se achar com gol, né? Mas não ter medo de chutar, não ter medo de bater para gol, porque desse jeito assim não dá. Não dá. E aí, meus amigos, o saldo que fica após essa derrota do esporte é o de 1 ponto em 9 jogos, né? Apesar disso, em 9 disputados, perdão, nos 3 primeiros jogos. Assim, apesar disso, como eu falei no início do vídeo, eu não acho que seja momento de terra arrasada, sabe? Esporte, todo mundo que acompanha o mínimo de Série A aí, sabia da dificuldade dessas 3 primeiras rodadas do esporte. Eu tinha até conversando com alguns amigos antes, quando a tabela do Brasileirão saiu,
cheguei a externar o pensamento de que se o Sport passasse zerado nas 3 primeiras rodadas, não iria me surpreender, sabe? Mas aí quando a gente olha para o que o Sport entregou nessas 3 primeiras rodadas, vem a análise de que não tem terra arrasada. É claro que ninguém quer conquistar um ponto de 9 possíveis, mas é importante ver em que contexto esse ponto foi conquistado, né? O Sport consegue um ponto contra o São Paulo no Morumbi, no jogo onde o Sport historicamente só perde. O Sport tem 4 resultados positivos no Morumbi. Um empate nem é positivo, né? Mas assim, o Sport só ganhou do São Paulo no Morumbi uma vez, né? Que foi em 2023 pela Copa do Brasil, e tem empates neste ano, em 2016 e em 2018. O resto, somente derrotas. Então, é um estádio difícil do Sport pontuar. Contra o Palmeiras, o Sport estava pontuando até os 43 minutos do segundo tempo, quando o árbitro, um erro de arbitragem, tirou pelo menos um ponto do Sport. E hoje, novamente no jogo onde teve erro de arbitragem, o Sport perde por 3-1, mas novamente consegue competir. Então, assim, eu particularmente não vejo cenário de terra arrasada. Acho que é um momento de alerta, de entender onde está se errando, de buscar melhorar no que está pecando, né? Essa questão do baixo poder de fogo está me incomodando muito. Acho que o Sport precisa ter um time que consiga ferir mais o adversário, sabe? Então, esse para mim é o primeiro passo. A gente não dá para tratar de janela aqui, porque janela de transferência, no caso, porque só vai abrir em julho, né? Então, é claro que eu acho que faltou um atacante, acho que faltou um zagueiro, acho que faltou um volante, acho que faltou um lateral esquerdo também. Mas, até lá, o Sport precisa achar soluções. Né? Não dá para ficar se perguntando e se. Então, aí é missão para a Pepa e a sua comissão técnica encontrarem soluções para este esporte. Repito, não acho que há terra arrasada, não acho que há qualquer tipo de caça às bruxas, mas eu acho que há um momento de alerta e que precisa ser encarado desta forma para corrigir os erros. E na quarta-feira, no que para mim é a primeira final que o Sport tem neste Brasileirão, diante do Bragantino, buscar os 3 pontos, buscar a primeira vitória, porque aí vai dar uma equalizada na tabela. E assim, né? O Brasileirão exige muita frieza, né? Porque a gente, se for olhar somente para o resultado, pode ter um pouco de distorção quando vê um time só com 1 ponto e 9 disputados, né? Mas eu acho que é importante botar um contexto aí para a sequência do campeonato, né? Repito, existem erros, eles precisam ser corrigidos de forma célere. A Série A não perdoa muitos erros, então assim, não é que o Sport vai ficar errando até a 8ª rodada e não vai ser punido. Enquanto o Sport seguir errando, vai ser punido. Então tem que minimizar essa margem de erro e, claro, torcer, né, para a partir de agora as intervenções da arbitragem serem mínimas, né? Porque já são 3 jogos aí com intervenções bem graves da arbitragem contra o esporte. Então é isso, galera. Chegamos ao fim aqui do primeiro pós-jogo desse canal. Queria agradecer a você que chegou até aqui, pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos e deixar aí nos comentários, né, o que é que você está achando desse início do esporte no Brasileirão, o que é que o time tem a melhorar. E é isso. Vamos nessa, que amanhã tem mais vídeo aqui no canal do Lucas Holanda. Se inscreva, mande para os amigos. Um abraço e até a próxima.